gente, tudo bem? Tô de volta aqui hoje com um novo vídeo pra vocês. Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho de como foi a minha transição pro vegetarianismo e agora pro veganismo. Durante esse vídeo aqui, então, eu vou contar pra vocês por que eu me tornei vegetariana, quando foi que eu me tornei vegetariana. E pra você que tá querendo se tornar vegetariano, tá tendo algumas dificuldades, vou contar pra vocês quais foram as minhas dificuldades, os meus problemas que eu passei lá atrás, há 9 anos atrás, e os problemas, de repente, que eu passo até hoje, né? Vou contar pra vocês também algumas dicas, algumas opiniões minhas sobre essa nova reeducação alimentar, né? Então vamos lá? Bom, primeiramente eu vou falar pra vocês por que e quando. Lá que eu virei vegetariana, né? Eu tava no segundo ano do ensino médio e eu tava numa aula de biologia com a professora Ângela. Ela é uma pessoa super bacana na aula, conversando com a gente e tal, e comentando que ela era vegetariana. Achei super intrigante, assim, eu sempre fui dessas que gostava de pesquisar, ficar sabendo das coisas e tal. E aí eu fui atrás. Eu fui pesquisar, fui ser curiosa, tipo, ler e blá blá blá. E eu comecei a ver os documentários, né? Eu assisti A Carne é Fraca, que é um documentário bem famoso. E eu também assisti Terráqueos, não lembro se foi exatamente na mesma época que o A Carne é Fraca, mas eu lembro que eu assisti muita coisa, eu li muita coisa. Em 2006, comecei a ler sobre as coisas. Aí em 2007, janeiro de 2007, eu fiz praticamente uma promessa. Foi o seguinte, eu fui num restaurante e aí eu virei e falei para meus amigos ali que estavam no restaurante: esse aqui é o último hambúrguer de carne que eu vou comer. Realmente foi o último hambúrguer vegetariano, o último hambúrguer de carne que eu comi. E por que eu me simpatizei com esse mundo novo aí, né? Com essa ideologia de vida, ou reeducação alimentar, como eu gosto de falar. Eu achei muito interessante, isso bateu muito com os meus princípios, com o que eu acredito, porque é o seguinte, falando um pouco sobre a minha vida, muitos anos atrás, assim, quando eu era uma criancinha, meu pai, ele morou um tempo numa fazenda e eu tive bastante contato com cidades do interior, roça, essas coisas todas, bichinhos, animais, e vi que aquela história não estava batendo e falei, não, é pela minha saúde, é pelos animais, é pelo mundo, tem muita coisa envolvida e faz parte do meu ser. Eu quero uma fazenda bonitinha com gados vivendo em harmonia e tudo mais, e não gados para serem mortos, entendeu? Seja lá como for. Eu acho que o meu corpo, ele não foi feito pra ter resto de bicho morto. Eu acho que a natureza ela tá sendo devastada. A gente tem aí a Amazônia, se você quiser assistir o documentário Amazônia, que tá no Netflix, não lembro agora certinho, vou colocar o link aqui embaixo. E aí, basicamente, eu tive 3 dificuldades grandes na época, que eu acho que todo mundo passa um pouco por isso. A primeira dificuldade são familiares, amigos e tudo mais, pra você explicar para as pessoas o que você tá passando, o que você tá querendo, né? Então, no meu caso, eu morava com a minha avó e ela que cozinhava pra mim, então ela sempre arranjava um jeito de colocar carne na minha comida. A segunda dificuldade é porque, assim, quando a gente comia fora 10 anos atrás, a gente não tinha muita opção. Ou era carne ou era queijo, sabe assim? Nossa, veganismo naquela época era muito difícil, porque se nos menus naquela época era difícil você encontrar uma parte que tivesse vegetariano, sabe? Hoje em dia a gente tem o vizinho lá, ticado, mas não tinha essa opção. Então era muito difícil comer fora. Eu não sabia muito bem cozinhar na época ainda, então eu ia comer fora, eu comia pão de queijo, queijo. Super difícil. E aí eu acabei até dando uma engordadinha na época, porque eu só comia queijo. Era bizarro. A gente começa a ficar viciado em queijo. Tipo, tudo que a gente quer colocar gosto, tudo que quer dar um gostinho, taca queijo. Tudo vai queijo naquele negócio. É uma doideira, né, Chanel? Tá escutando. Como que eu me sentia na época, como que eu me sinto hoje em dia, o que a gente passa, assim, de mudanças no nosso corpo, na nossa rotina. Eu senti uma diferença muito grande no meu intestino, no meu estômago, no meu paladar, porque é como se você estivesse fazendo uma desintoxicação, né? Você começa a sentir os gostos, na minha opinião, muito melhores, entendeu? O seu estômago, ele começa a ficar pesado toda vez que você come carne, entendeu? Porque o que acontece? Às vezes você tem recaídas. No começo a gente tem muitas, né? Porque a gente tá passando e tal. E eu não sei você aí, às vezes você, tipo, cortou geral e deu tudo certo, mas assim, no meu começo, eu tive recaída sim, eu assumo, me julgue, pode me julgar aí nos comentários. Mas é que, cara, foi muito difícil pra mim, eu acho que
Cada um tem um jeito, entendeu? Eu admiro muito quem se tornou do nada, assim, de um dia pro outro, pá, mas eu tive recaídas, e eu sei que você pode estar tendo recaída aí, mas não é o fim do mundo. Volta pros seus princípios, entendeu? E era o que eu fazia. O que acontece? Muitas vezes você coloca na boca e você não consegue nem engolir, porque aquele gosto ele já mudou na sua boca, já não é mais a mesma coisa. O seu estômago fica pesado, a digestão fica pesada. No meu caso, o intestino ficava pesado. Eu não conseguia ir no banheiro mais depois, ficava 1 dia, 2 dias sem ir no banheiro direito. Então o seu corpo ele começa a reagir como uma desintoxicação mesmo. Depois de 1 ano, você vai ver que você vai começar a ter menos recaídas, as coisas vão começar a ficar mais fluídas para você. Você já vai começar a saber aonde frequentar, o que comprar, mais ou menos o que comer, quais saídas você tem na sua vida para evitar esse tipo de coisa. Então, eu acho que, acima de tudo, ser vegano, né, é ser curioso. A gente tem que começar a pensar em tudo que a gente faz, que a gente come, em como que essa indústria ela é enorme. É não ter medo de falar assim, ah, não quero isso, tem queijo, não vou comer, sabe? Levar a sua marmita para o seu trabalho, se você vive uma vida mais corrida, não tá aí com muito tempo para ficar fazendo comida, pegando receita, compra uma marmitinha pronta. No começo é mudança de hábito, a mudança de hábito, seja qual for, ela é muito difícil. Então é isso, galera. Nos próximos vídeos eu vou contando pra vocês como é que tá sendo essa minha transição pro veganismo agora, né? Essa super reeducação alimentar que eu tô fazendo, o que eu tenho comprado. Se vocês quiserem algumas dicas de onde eu tenho comprado minhas coisas, as receitas que eu tô fazendo, eu vou contar tudo pra vocês. Mas não deixa de comentar aqui embaixo se você achou que eu falei alguma besteira, se você achou incrível. Se você tiver alguma dúvida, e faço um vídeo com as perguntas de vocês e um vídeo falando sobre a parte de veganismo. A Anelzinha até dormiu aqui do lado, essa bolinha aqui é ela. Espero que eu tenha tirado um pouquinho de dúvida de vocês, de mostrar pra vocês que eu sou real, que vegetarianismo, veganismo é real, que você também pode conseguir, que existem dificuldades como qualquer outra coisa na vida e que a gente passa por cima e é força e vamos lá, tá bom? Se você gostou, dá um curtir aqui embaixo. Se você não gostou, conta pra mim por que você não gostou. A gente melhora, eu te respondo, a gente vê o que eu posso fazer, tá bom? Um beijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!